tias e tios do Ministério Infantil, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias com a Tia Cici. E o vídeo de hoje está muito especial. Estamos aqui, olha, em clima de bate-papo, porque eu vou responder as perguntas das minhas amigas youtubers. Sim, nós temos um grupo de amigas no WhatsApp e eu fui desafiada pela tia Gislaine Dias a gravar este vídeo respondendo as perguntas que elas me fizeram. E no final do vídeo eu vou desafiar outra amiga a gravar esse vídeo. Então este vídeo está muito especial, aonde vocês irão poder me conhecer um pouquinho melhor. Então, continue assistindo o vídeo, assista até o final, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Continue assistindo o vídeo. Então agora nós vamos começar a responder as perguntas. Eu estou ansiosa porque há muito tempo eu já queria gravar esse tipo de vídeo para vocês e agora me surgiu essa oportunidade e eu fiquei muito feliz. Hoje vocês vão me conhecer um pouquinho melhor sobre a minha vida pessoal, o meu ministério, e eu creio que vai ser bênção nas nossas vidas e tudo que for falado aqui também seja para edificar a sua vida, amém? Então vamos às perguntinhas, tem bastante perguntas aqui. Então olha, eu tenho aqui na minha frente escrito as perguntas e eu vou ler e vou responder. A primeira pergunta eu vou começar pela tia Ana Michele. E a tia Ana Michele, meninos também, lembrando que todas essas tias que me mandaram as perguntas, eu vou deixar o link aqui embaixo do canal delas, tá bom? Então, são tias abençoadas que gravam vídeos maravilhosos. Então, depois você já olha aqui embaixo os links, já entra no canal delas e se inscreve. E a primeira pergunta é da tia Ana Michele. E ela perguntou assim: tia Cici, qual igreja você congrega? Bom, eu sou da igreja Assembleia de Deus. A tia Michele também perguntou: qual a cidade e estado que você mora? Então, eu sou da cidade de Ariquemes, estado de Rondônia, um estado que eu amo. E me perguntou também quantos anos de casada. Eu tenho 5 anos de casada, mas agora dia 10 de maio nós vamos fazer 6 anos de casado. Casei bem novinha, com 17 anos. E ela também perguntou se eu quero ter bebês. Quantos e com quantos anos? Então, nós queremos ter bebês sim. Eu e meu esposo, nós pensamos em ter 2, um menino e uma menina, mas que seja feita a vontade do Senhor, não é mesmo? E com quantos anos? Olha, quantos anos eu não sei te falar exatamente. Antigamente eu sempre falava uns 25 anos. Estou chegando perto disso, quem sabe, né? Eu entreguei esta causa nas mãos de Deus. Quando ele achar que for o tempo certo de Deus de ter filhos, nós teremos. Mas eu e meu esposo ainda estamos bem jovens, então eu creio que ainda precisamos de mais um tempinho. Mas no tempo de Deus será muito bem-vindo os bebês. E a tia Ana Michele perguntou também: qual o seu sonho pessoal e do Ministério Infantil? Bom, eu sou uma menina que sonha muito, então eu tenho muitos sonhos. Mas um sonho pessoal no momento que nós temos é a nossa casa própria. Nós já temos uma casa própria, né? Mas nós moramos ainda em uma casinha bem pequenininha no quintal dos meus pais.
Então a gente sonha com uma casa, né? Com quintal, uma casa grande, uma casa própria mesmo. E um carro também, porque o carro, eu sinto muita falta de ter um carro para fazer a obra de Deus, né? Porque eu sempre, quando eu saio para outros lugares, ou é de ônibus, ou é de Uber, então eu sinto muita falta de ter um carro para fazer a obra de Deus. Então, meu sonho pessoal, né, um carro e uma casa. E o sonho do Ministério Infantil, eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida até hoje. Porque o que Deus tem feito na minha vida no Ministério Infantil, eu nunca imaginei, eu nunca sonhei, tem sido muito além do que eu já planejei para mim, sonhei. Então eu acredito que os sonhos de Deus para a minha vida têm sido muito maiores. Mas se Deus me permitir, o meu sonho é conhecer outros países, muitos e muitos outros países, outros estados, levando a palavra de Deus. Aonde Deus me enviar, eu irei. Que o meu sonho é ir a muitos lugares para levar a palavra de Deus ao coração dos pequeninos. Então, agora, vou responder as perguntinhas da tia Stephanie Braga. E a tia Stephanie Braga perguntou assim: qual o primeiro recurso que você fez? Você ainda o tem? Olha, esta pergunta você me pegou, Stephanie. Eu fiquei pensando, tentando lembrar, e eu não me lembro exatamente qual foi o primeiro recurso que eu fiz. O que eu lembro foi o primeiro recurso que eu fiz para ministrar em um culto fora da minha igreja, que foi da boneca Bila. Mas isso já foi bem depois. Antes disso eu já tinha feito algumas coisas para a aula da escola dominical, né? Com as minhas crianças. Então, o primeiro, sim, eu não me lembro. Para te falar agora, entendeu? E ela perguntou também: o que o marido acha da casa cheia de Essa pergunta foi boa. Eu mostrei pro meu esposo, ele até riu. Porque aqui em casa é assim, eu sou a bagunceira. E ele é aqui, junta tudo. Trabalhamos juntos. E é assim, eu faço a bagunça do EVA, ele volta catando os retalhos. Tem dia que eu até fico brava. Eu falo, não precisa catar esses retalhos, porque eu ainda vou usar. Mas é um hábito dele. Ele sempre cata os retalhos, eu sempre espalho os retalhos. E assim a gente vai indo. Mas ele já acostumou, né? E é retalho na casa toda. Porque a casa é bem pequenininha, então fica retalho na casa toda. E a tia Stephanie também perguntou assim: depois de um tempo no Ministério Infantil, dê dicas para iniciantes. Então, assim, se você está começando no Ministério Infantil agora, se você está iniciando, a minha dica para você é não desista. E dê o seu melhor, como se fosse para Deus e não para os homens. Porque por muitas vezes eu quis fazer para os homens. Para os homens, nós não estamos dando o nosso melhor para o Senhor, porque apenas Ele é digno do nosso louvor, do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, repense bem o seu ministério infantil. Você está gravando vídeos para se autopromover ou é para a glória de Deus? Você está indo para um culto para se autopromover ou é para a glória de Deus? Então nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. E não desista. Mesmo que venham as dificuldades, mesmo que muitas vezes você sonhe em fazer grandes projetos e você ainda não consegue, você ainda não tem condições financeiras, dê o seu melhor na condição que você tem. Porque eu tenho certeza que Deus vai abrindo portas para você fazer muito mais para o Senhor. Mas não desista, continue firme, busque se aperfeiçoar, busque aprender. O conhecimento nunca é demais, tá bom? Então, beijo de Stephanie.
Obrigada pelas perguntas. E vamos agora à pergunta da tia Esther Carolina. Eu amo muito a tia Esther, toda faladeira, né? E ela falou pra mim assim: se você pudesse escolher como gostaria de ter a sua casa e o seu ateliê, ela me pediu para especificar como eu gostaria de ter a minha casa e o meu ateliê. E assim, a minha casa, eu sonho em ter uma casa grande, não enorme, mas um tamanho bom, onde eu possa receber meus amigos na minha casa, receber os irmãos da igreja, as crianças, um local aconchegante, sabe? Aonde as pessoas chegam, se sintam à vontade, aonde eu possa me sentir à vontade. Claro que eu sonho com a casa com piscina, um espaço para fazer um churrasco, né? Um sofazão para me deitar. Sabe aquelas casas do Pinterest? Eu salvo todas as fotos e fico sonhando com aquilo. E eu tenho certeza que na hora certa Deus vai realizar, com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Deus vai realizar o meu sonho da casa própria. Penso assim, uma casa com os móveis tudo planejado. Eu fico louca quando eu vejo aqueles móveis planejados, bonitos. Então eu sonho com isso. E o meu ateliê dos sonhos, vamos ver, eu sonho com um ateliê assim, bem colorido, bem rosa, com brilho, com alegria, um espaço também amplo, bem assim, organizadinho. Cada coisa o seu devido lugar, um local confortável, aonde eu possa fazer os meus artesanatos. E eu sonho com o meu ateliê também com uma televisão bem enorme, para mim ficar assistindo os vídeos no YouTube enquanto eu faço meus artesanatos, porque eu amo assistir os vídeos do YouTube quando eu faço artesanatos. Então, é basicamente isso. E assim, vamos lá então. Beijo, tia Esther, meu amor. Vamos à pergunta da tia Sunamita. Ela fez uma pergunta bem interessante. Primeiro, ela contou a história. Ela falou assim: você lembra da primeira vez que nos encontramos pessoalmente? Você me conhecia pelo YouTube e foi falar comigo, que me acompanhava o meu canal, tirou fotos e abraçou, né? Isso foi lá no Crianças Eu Me Importo. E foi muito legal porque eu já conheci o canal da tia Sunamita, já assisti os vídeos e eu vi ela lá no Crianças Eu Me Importo de longe. E eu fiquei, olha, um tempão olhando pra ela, querendo ir lá falar com ela, que eu assisti os vídeos e morrendo de vergonha. Porque eu fico muito tímida pra chegar numa pessoa e puxar assunto. Então, tia Sunamita, eu ficava, meu Deus, eu vou lá, eu não vou lá falar com ela, morrendo de vergonha de falar com a tia Sunamita. Até que eu tomei coragem. É uma pessoa abençoada, que eu gosto muito e aprendo muito. A tia Sunamita é uma professora maravilhosa. E aí ela me perguntou assim: e agora que você tem um canal e ministra aulas à distância, acontece a mesma coisa com você? Como você se sente e reage? Assim, não acontece tanto, né? Mas é muito legal quando eu vou para os eventos, né? E aí eu encontro vocês nos eventos, vocês vêm falar comigo, falar que assiste os vídeos, que vê as fotos e tal. Eu fico muito feliz, muito grata a Deus. Pra mim é uma honra. Eu fico tímida, morrendo de vergonha, assim, quando vem, ai, tia Cici, eu conheço tia Cici do canal. Eu fico muito feliz pelo carinho de todos vocês quando eu encontro, pelo reconhecimento. E assim, eu me sinto muito feliz. É um carinho da parte de Deus. Porque eu vejo que nós do Ministério Infantil somos um ministério muito lindo, né? Que quando nós nos encontramos, uma compartilha a experiência com a outra, troca as ideias, é muito maravilhoso. Então, eu fico muito feliz, eu amo muito quando eu encontro cada um de vocês que assiste o vídeo.
E a tia Sunamita perguntou uma pergunta que me deixou muito reflexiva. Ela falou assim: como você se vê daqui a 5 anos? Eu fiquei, meu Deus, como eu me vejo daqui a 5 anos? Então, daqui a 5 anos, eu quero estar fazendo a obra de Deus. Eu quero estar servindo a Deus cada dia mais, com todas as minhas forças, com tudo que eu puder. E eu quero também, quem sabe, já ter conquistado a minha casa própria, meu carrinho, quem sabe até os filhos, não é mesmo? Mas o principal que eu me vejo daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, é fazendo a obra do Senhor, é ministrando para as crianças, é ganhando crianças para Jesus. Eu não consigo mais ver a minha vida sem estar trabalhando no departamento infantil. Então é assim que eu vejo a minha vida. E ela também perguntou assim: como você descobriu sua paixão pelas artes e o que mais gosta de fazer nas horas vagas? Então, como eu descobri minha paixão pela arte, pelo artesanato, não é mesmo? A minha mãe conta que desde pequenininha, aonde a gente ia, eu tinha que ir atrás com a minha bolsinha, meu estojo de lápis de cor e o meu caderno de desenho. Se não tivesse isso, eu não ia. Então, assim, sempre fiz desenhos, sempre tive esse lado artístico, gostava muito. E aí, com 8 anos de idade, minha mãe me colocou para fazer um curso de pintura em tecido. E aí eu comecei a pintura em tecido, né? Fazer artesanato. E daí eu me apaixonei e continuei fazendo. Fiz bordado em chinelo, fiz pintura em tela. Ixi, já fiz tanta coisa até chegar hoje nos recursos visuais. Então, assim, eu amo artesanato desde que eu me entendo por gente, né? Eu sempre inventei alguma coisa. Na minha infância mesmo, teve uma época que eu consegui um monte de papel. Eu mesma fiz a decoração do meu quarto. Desenhei umas flores gigantes, saí colando pela parede. Assim, virou uma coisa horrorosa. Mas na época eu achei aquilo o máximo. Então eu fiz a decoração do meu quarto. Então sempre tive esse lado para a arte, para o artesanato. E o que eu mais gosto de fazer nas horas vagas? Bom, até 2018, né? O artesanato era o que eu mais gostava de fazer nas horas vagas. Porém, graças a Deus, hoje o artesanato é a minha principal fonte de renda. Então, hoje o meu trabalho é com artesanato. Então, nas horas vagas eu gosto de dormir e comer. Amo dormir e comer. Então, é o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas, que eu mais gosto de fazer. Já gostei muito de sair, ir pras praças, bater perna e tal. Hoje menos. Hoje eu prefiro dormir, ficar de boa, descansando. Mas quando eu vou para outros estados, outros lugares, eu gosto de bater perna, gosto de conhecer tudo. Então, obrigada, tia Sunamita, pelas perguntas. E agora a pergunta da Érica também tem um link com a pergunta da Sunamita. Porque a Érica perguntou assim: como você percebeu o seu dom para os recursos visuais? Como foi sua primeira encomenda? Então, os recursos visuais eu comecei a fazer quando eu comecei a dar aula na escola dominical, né? Fazer os recursos e tal. Mas assim, sempre fiz antes cartaz para a igreja, sempre fui fazendo. A minha primeira encomenda, eu lembro que quando eu fiz o curso de pintura em tecido, lá quando eu tinha 8 anos, que eu falei para vocês, então eu me empolguei. Minha mãe comprou um monte de pano de prato, ela fazia os biquinhos em volta, os barradinhos de crochê, e eu comecei a pintar esses panos de prato. Então, ainda criança, eu pegava os panos de prato que eu pintava, levava para a escola,
vendia para as professoras. Cada pano de prato custava 10 reais. E eu vendia muito pano, eu pegava encomenda, tinha professora que pedia 10 panos de prato, 5 panos de prato. Então eu fazia os panos pintados, ia vender na escola, ia vender para as amigas da minha mãe, na igreja. Então, assim, com 8 anos de idade eu já era empreendedora, já vendia meus paninhos de prato. Depois eu passei a bordar, né, os chinelos com aquelas pérolas, vendia chinelo, fazia fralda. Então, desde pequenininha, eu já ganho dinheiro com o artesanato. E agora a tia Gislaine Dias. A tia Gislaine Dias perguntou assim: descreva você em 3 palavras. Nossa, essa é difícil. Vamos pensar. A primeira palavra que eu uso para me descrever é intensa. Tudo que eu faço é muito intenso. Eu me jogo em tudo, né? Se tem um projeto para fazer, é muito intenso. Eu quero fazer, quero acontecer, quero para ontem, sou ansiosa e é muito intenso. Se eu gosto de uma pessoa, amizades, né? Se é uma amizade intensa, eu amo aquela amizade, quero estar. Se é para fazer algo para Deus, é de maneira intensa, eu quero me dedicar, me esforçar. Então, intensa. E eu também sou dependente. Totalmente dependente de Deus, né? Eu preciso de Deus para tudo. Sem Deus eu não faço nada. E eu reconheço isso todos os dias da minha vida. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. Então eu sou dependente de Deus totalmente. E outra palavra que eu uso para me descrever é alegre. Eu gosto de estar alegre, gosto de sorrir, gosto de brincar. Quando eu tô com os meus amigos, eu quero gritar, pular, brincar e fazer maior bagunça. Então, eu sou uma pessoa alegre, né? Mesmo que muitas vezes venham as dificuldades, muitas vezes nós ficamos para baixo, meio tristes, mas no geral eu sou uma pessoa alegre, eu sou muito feliz com Jesus, com a minha vida. Eu amo viver, eu amo ser intensa. E a tia Gislaine Dias também me perguntou: quem foi a sua ajudadora no início do ministério? Então, assim, o meu ministério, eu não, sei te dizer quando ele se iniciou. Porque foi um processo. Desde a minha infância, né? Eu ajudava a minha mãe, que ela era líder das crianças, professora na escola dominical. Então eu ajudava ela. Depois eu eu fui pegando cargo na igreja como regente das crianças. Então eu sempre olhava o que as líderes estavam fazendo, o que as líderes estavam ensinando, as professoras, as regentes, para mim então ter uma base, né? Pegar aquilo para mim também e aprender. E eu não conhecia nada desse mundo de Facebook, de grupos e de WhatsApp. Eu vi o que as tias da minha cidade já faziam e tentava reproduzir, que eram poucas também na época, né? E a minha primeira capacitação do Ministério Infantil que eu participei, eu não me lembro muito bem o ano. Eu não sei, eu acho que foi 2014. Foi da tia Suzana Cerqueira e foi uma capacitação maravilhosa. Ali eu nunca tinha visto tantos recursos visuais. Eu fiquei com os meus olhos encantados, brilhando em ver aquele mundo de recursos visuais. Então eu fui me encantando por isso, né? Então assim, mas eu tive muita ajuda das pessoas à minha volta mesmo. Líderes, né? Os
professores que já estavam, tive muita ajuda. Quando eu fui morar no Acre, que eu tive o primeiro contato com cursos online, grupos de Facebook, através da minha amiga Hélida. Minha amiga Hélida me tipo, mandou links de alguns grupos no Facebook e tal. E eu entrei naqueles grupos, fui entrando. Aí eu descobri o mundo que é esse Ministério Infantil. E aí eu fui entrando em todos os grupos, sedentas, olhando tudo. E foi muito bom. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que me ajudaram e ainda me ajudam. Porque eu ainda estou começando, eu tenho muito que aprender. Então, eu amo ver pessoas que já têm experiência, ouvir, aprender. É uma bênção para mim. E vamos ver a pergunta aqui do canal da Cristã Criativa. E ela perguntou assim: o que mais marcou a sua infância? Então, assim, o que marcou a minha infância, que eu sempre me lembro muito bem, foi... Eu não me lembro exatamente a idade, mas eu tinha uns 6 a 7 anos. E acho que até menos que isso. E eu tinha uma hérnia no pé da minha barriga, né? Tinha uma hérnia no pé da minha barriga. E aí já eu ia ter que retirar essa hérnia. E eu tinha muita fé que Deus não ia deixar eu passar por uma cirurgia. Deus não ia deixar eu passar por uma cirurgia. E eu tinha tanta fé que na nossa igreja tinha um culto de quinta-feira, que era o culto de cura. Então, quem precisasse receber um milagre, ia no culto, ia até a frente, receber oração. E toda quinta-feira eu fazia briga para o meu pai e minha mãe que eu tinha que ir pro culto. E eu sempre ia à frente e pedia para que o pastor repreendesse aquela hérnia e orasse por mim. E nós fizemos isso tantas vezes, que eu fui pedir para o pastor orar pela hérnia, que um certo dia eu me toquei, que eu nunca mais tinha visto a hérnia. Sumiu a hérnia. Porque quando eu fazia força, né, ela estufava para fora. E aí, um certo dia eu me toquei que não tinha mais a hérnia, né? Então, na minha infância, eu usei a minha fé e Deus me curou. E até hoje, muitas vezes já teve dia de eu fazer força para ver se estufa alguma coisa e nada. Nenhum sinal de hérnia. Então, foi uma experiência que eu tive com Deus na minha infância, que ali a minha fé era tão grande que Deus ia me curar e que Deus me curou daquela hérnia. E até hoje, quando eu me lembro, eu fico muito agradecida a Deus. E a tia Cristã Criativa também perguntou: com que idade você verdadeiramente aceitou Jesus? Porque tem muitas crianças que nascem já no lar evangélico, não é mesmo? Mas elas apenas vão à igreja. Elas ainda não aceitaram a Jesus. Então, assim, eu não me lembro bem quando foi esse processo que eu aceitei Jesus. Realmente eu não me lembro e é uma pena isso. Mas eu me lembro a partir desta época em que eu ia lá na frente receber oração, que eu tinha fé que Jesus ia me curar. Foi a partir desta época que eu tive a certeza de Jesus na minha vida, né? Tive a certeza que eu tinha aceitado Jesus como Salvador. E então é isso. E ela perguntou também pra mim: você é emotiva? Sim! Muito emotiva. Pensa na pessoa chorona. Sou eu. Pensa na pessoa que, se você me falar alguma coisa, eu fico chorando. Então eu sou muito emotiva, mas também eu me entrego muito às amizades,
as pessoas. E as pessoas muitas vezes elas nos ferem, nos magoam, porque nós somos falhos, né? Nós todos somos falhos. E aí com isso, nossa, eu fico muito mal, eu choro, sou muito emotiva. Qualquer coisa, eu estou chorando, sou emotiva. E ela perguntou também assim: como você está lidando com a quarentena? Olha, não tem sido nada fácil, vou te falar a verdade. Porque quando começou o ano de 2020, começamos cheios de planos, projetos e de repente tudo cancelado. Então foi um choque muito grande para mim, muito difícil. Para mim é muito difícil só ficar em casa, para uma pessoa que é ativa, que gosta de sair, gosta de fazer mil coisas. Então assim, eu vou confessar para vocês, tem dias que eu acordo mal. Tem dias que eu acordo triste, que eu acordo desanimada, sem querer fazer nada. Mas aí eu me lembro que nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Deus conta conosco. E aí nós temos que nos animar. E aí eu me animo de novo. E aí assim vai indo. Mas tem sido um período muito difícil. Mas nós precisamos tirar esse momento, aproveitar esse momento em que temos tempo para fazer algo realmente importante. Estudar mais a palavra de Deus, né? Preparar aqueles projetos que você já tinha muito tempo para fazer e não tinha tempo. Então, vamos estar mais com Deus, aproveitar da melhor maneira possível e crendo que muito em breve tudo isso vai passar. Amém? E a tia Gabi, minha amiga, um beijo, tia Gabi. Ela perguntou assim: como está a preparação para a viagem missionária à África? Quem ainda não sabe, eu irei fazer uma viagem missionária à África, junto com a tia Kátia de Brasília e mais algumas tias e tios do Ministério Infantil. Nós iríamos este ano, mas infelizmente, por causa do coronavírus, a nossa viagem será remarcada para 2021, em fevereiro de 2021. Mas estamos nos preparativos, né? Estamos pedindo a Deus, apresentando ao Senhor, para que seja da vontade dEle e não a nossa, para que tudo seja para a honra e a glória do nome dEle. É o que eu sempre falo com Deus, eu oro para Deus, para que Ele me permita ir nesta viagem para cumprir o propósito da missão e não para me aparecer e não para ter status ou fotos no Instagram e no Facebook. O meu real intuito é ir lá para servir a Deus, servindo aquelas crianças, né, lá da África. E é um sonho que eu tenho desde criança. E Deus já falou comigo no meu coração que Ele iria me levar. E eu estou esperando no tempo de Deus. Nós achamos que seria esse ano, mas infelizmente, por conta do coronavírus, será no comecinho de 2021. Mas a passagem já está comprada, estamos trabalhando afinco para pagar os gastos. E eu tenho certeza que Deus vai nos honrar e será uma bênção. E eu conto com a ajuda de vocês para que vocês orem por mim, orem por esse projeto. Se vocês puderem também, a sua oferta, a sua compra das apostilas, que eu vendo as apostilas de moldes. Então, que Deus continue abençoando esse projeto, que eu tenho certeza que está no coração dele. E aí a tia Gabi também perguntou: qual os seus sentimentos em relação a isso? Ansiedade, nervosismo? Todos os sentimentos possíveis. Tem hora que eu paro para pensar e eu falo: meu Deus, como será eu na África?
Sabe, eu tô tentando preparar o meu psicológico, preparar a minha mente, preparar o meu espiritual, porque eu sei que lá não é fácil, é um choque, né? Mas eu fico muito nervosa, apreensiva, com medo, muito medo, porque eu tenho medo de não dar conta, medo de não conseguir. Então, muito medo, nervosismo, ansiedade, tudo misturado, mas muita alegria, muita gratidão a Deus em servir a Deus. Eu tenho certeza que será uma bênção. Aí a tia Gabi ainda falou assim: quando você vai mandar a foto que tiramos no Rio de Janeiro? Então, tia Gabi, não sei porque eu sou enrolada. Já sabe como é que é, né? Foi uma bênção estar lá no Crianças Eu Me Importo, com a tia Gabi, né? Muitas outras tias e tios do Ministério Infantil. Foi maravilhoso esse encontro. E aí eu pude também estar bem próxima da tia Gabi. Nós, assim, foi uma amizade, um presente de Deus. Sou muito agradecida a Deus por essa oportunidade. E a tia Regiane perguntou assim: o que mais te marcou no Ministério Infantil? Olha, o que mais me marcou no Ministério Infantil são tantas coisas que, para mim te dizer agora, ficaria complicado, assim, porque são muitas coisas que já me marcou no Ministério Infantil. Mas o que me marcou profundamente, em que eu nunca vou esquecer, que envolve muitas pessoas do Ministério Infantil, foi em 2018, no momento em que eu mais precisei, no meu momento de maior dor, no meu momento em que eu quis abandonar o Ministério Infantil, em que eu não queria mais saber de nada de Ministério Infantil. O Ministério Infantil se uniu para me ajudar. Sejam aquelas pessoas que intercederam pela minha vida, seja aquelas pessoas que me enviaram mensagens, que conversaram comigo, me ligaram. Então, o Ministério Infantil são tantas pessoas que eu recebi apoio, que eu não sei nem falar o nome de quem são. São pessoas que me ajudaram em dinheiro, são pessoas que me ajudaram em apoio, pessoas que me ajudaram com palavras, pessoas que me ajudaram me apresentando a Deus para que eu recebesse a minha cura. Então, o que me marcou no Ministério Infantil foi esse momento em que eu quis desistir de tudo. O momento em que eu pensei que eu não era nada no Ministério Infantil. E as pessoas do Ministério Infantil, seja da minha cidade, seja de longe, não deixaram eu desistir, mas me ajudaram a conseguir a minha cura em Deus. Então, me marcou muito isso no Ministério Infantil. E eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que Ele coloca na minha vida. Sou muito grata a Deus por você que está assistindo esse vídeo hoje, que nos acompanha nas nossas redes sociais, que ora pela minha vida. Então, eu sou muito grata a Deus por fazer parte do Ministério Infantil. Eu amo o Ministério Infantil. Eu não vejo mais a minha vida sem estar no Ministério Infantil. Então, eu sou muito feliz e grata a Deus por esta oportunidade. Então, agora eu acho que acabou as perguntinhas. Glória a Deus! E vocês, o que é que vocês acharam das respostas? Gostaram? Agora vocês puderam me conhecer um pouquinho mais. E se você tem mais alguma pergunta para mim que você gostaria de me perguntar, deixe aqui nos comentários que eu vou responder você com todo carinho. Gostaria muito de agradecer às minhas amigas youtubers, vocês sempre me acompanhando, me aconselhando, me ensinando, porque eu tenho muito que aprender ainda. Então, olha, um beijo para todas vocês que me mandaram as perguntinhas. Eu amo muito vocês, vocês são muito especiais. E agora, quem será que eu vou desafiar
vídeo, hein? Ah, porque eu sou curiosa, eu gosto de saber da vida das pessoas, no bom sentido, claro, né? Então, vamos lá. Vou desafiar agora a gravar o próximo vídeo respondendo as perguntas. É a tia Esté Carolina! Já estou ansiosa para ver as perguntas da Esté, tá bom? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas eu me senti batendo um papo entre amigos com vocês. Então, beijo para todo mundo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.